Sejam bem-vindos então ao vídeo que marca o início do desenvolvimento de um projeto web, do princípio ao fim, assim o espero, sendo que o conceito de fim é um conceito um pouco subjetivo. Porquê? Porque uma aplicação web na prática não tem um fim. Poderá ter um período a partir do qual nós dizemos, ok, temos a nossa aplicação feita e com consistência, com um princípio, meio e um fim suficiente. Mas, como nós sabemos, as possibilidades de exploração nesta área do desenvolvimento, seja para desktop ou para a web, são absolutamente intermináveis. Neste projeto, o que nós vamos tentar aqui fazer é, utilizando aqui um ambiente que seja de alguma forma também motivador, neste caso vamos trabalhar para a criação de uma aplicação web para, enfim, de um modo geral, gerir uma empresa de transportes espaciais, algo que na prática, da forma como nós vamos aqui desenvolver, ainda não existe, com a possibilidade dos clientes poderem marcar passagens ou viagens para viajar entre planetas e coisas desse género, mas o fundamental deste exercício que nós vamos aqui fazer é que ele vai ser sempre feito tendo em conta não o objetivo da empresa espacial, mas podermos criar mecanismos que possam ser facilmente replicáveis em outros projetos. E depois, à medida que nós formos avançando no desenvolvimento deste projeto, obviamente que iremos aqui sempre reformular algumas das nossas ideias. Mas neste slide já veem que temos ali então o nome da nossa empresa, chama-se SpaceSet ou Space Transportes, ok? Eu fiz aquele logo, depois posso-vos mostrar também como é que ele foi feito no Fireworks, portanto com desenho vetorial, utilizando letras e formas geométricas e alguns efeitos, nomeadamente o glow, etc. E neste vídeo nós vamos começar a introduzir aqui o que é o nosso projeto. E vamos falar sobre fundamentalmente duas coisas. Vamos fazer a definição das primeiras etapas do projeto, portanto, de uma forma descritiva, vamos ver aqui de que forma é que vamos arrancar para o desenvolvimento deste projeto, como é que vamos começar, e eu vou explicar depois o esquema do fluxo de execução da aplicação. Eu quero, contudo, deixar claro aqui duas ou três ideias que eu penso serem fundamentais. Em primeiro lugar, tudo aquilo que vocês vão ver, ou vão assistir, ou vão acompanhar no desenvolvimento durante toda esta playlist, não é obrigatoriamente, nem de perto nem de longe, não pretende ser, a forma mais correta de se fazerem as coisas. O que é a forma mais correta de se fazerem as coisas? Bem, é um conceito também um pouco subjetivo, porque a forma mais correta, a meu ver, é aquela que produz o resultado final com a segurança necessária e que nós conseguimos desenvolver, alterar a qualquer altura. Poderão dizer-me, bom, a forma mais correta de se fazer esta aplicação seria utilizar uma framework. Eu até posso estar de acordo com isso, mas o objetivo já viram em vídeos anteriores desta playlist que não é esse, portanto é facilitarmos aqui um bocadinho mais a vida àqueles que não conhecem uma framework, no caso concreto de PHP, por exemplo. Mas isto para sublinhar novamente esta ideia que eu penso que é fundamental. Quem vos vai criar ou trazer aqui estes vídeos, que sou eu, não quer puxar para si a ideia de que está a fazer as coisas exatamente como elas devem ser feitas, ok? Há sempre 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 formas de fazer o mesmo tipo de produto de formas diferentes. E, eventualmente, o que vocês poderão fazer e deverão fazer, e não se acanhem, por amor de Deus, é colocar nos comentários de cada um dos vídeos ideias, dicas, sugestões e opções que vocês, no vosso entender, achariam que poderiam ser melhores. É assim que nós vamos aprender todos uns com os outros, ok? E, eventualmente, poderá acontecer que no decorrer do desenvolvimento deste projeto, algumas funcionalidades sejam reformuladas com a ideia ou a sugestão introduzida por alguns de vós aqui. Vamos então definir aqui, ou melhor, eu vou apresentar aqui o que é que seria eventualmente as primeiras etapas de um projeto desenvolvido por mim, ok? E as primeiras etapas, obviamente, nós estamos a falar aqui eventualmente de um projeto que nos seria apresentado por um cliente, uma empresa neste caso chamada SpaceSet, que chegava junto de nós e nos dizia, bom, nós queremos uma aplicação para uma determinada finalidade. A primeira função que nós temos enquanto desenvolvedores ou programadores é
colocar todas as questões que nos permitam a nós conhecermos tecnicamente o que é que realmente a empresa quer. Okay? Não vamos estar a perder tempo agora com esse aspecto, mas essas questões têm que nos fazer levar logo, numa primeira etapa, a imaginar que tipo de tecnologias vamos poder utilizar no desenvolvimento desta aplicação, se é para a web, se é para desktop, neste caso vai ser para a web, e de imediato, e esta é uma opinião muito pessoal, começar a perguntar que tipo de informação é que a empresa quer que fique guardada. Porquê? Porque isso vai nos ajudar a estruturar mentalmente de que forma é que a nossa base de dados vai ser desenhada. A nossa base de dados é uma componente absolutamente fundamental desta aplicação. E porquê? Ela não só, obviamente, vai ter como aplicação prática o facto de ser o repositório onde nós vamos colocar a informação, mas ela vai em muitas circunstâncias, peço desculpa, ela vai condicionar a forma como nós vamos desenvolver a estrutura da nossa página. Okay? Eu quando falar página e falar em aplicação vamos estar a falar fundamentalmente da mesma coisa, porque vamos estar a falar aqui da criação de uma página de internet que é uma página barra aplicação web. É mais uma aplicação porque vamos ter aqui muitos formulários, gerir coisas, etc, tabelas, tudo isso, mais do que propriamente uma página para visitar e com um simples formulário para o envio de mensagens. Então, uma das primeiras preocupações que eu tenho é exatamente esta. Depois vamos aqui fazer o quê? A montagem da infraestrutura core da aplicação. O que é a infraestrutura core? E eu já vos vou mostrar aqui um exemplo prático. A infraestrutura core é aquela infraestrutura a partir da qual nós vamos começar a construir a nossa aplicação por cima de. Normalmente, se estivéssemos a utilizar uma framework, nós iríamos instalar a framework e depois começar a desenvolver a aplicação. No meu caso concreto, quando eu desenvolvo um projeto deste tipo, onde não vou utilizar framework nenhuma, o que eu faço é começar por criar a estrutura das pastas, as subpastas do projeto, depois os ficheiros fundamentais, o index, etc. E mais alguns que vocês já vão ver na prática. E deixar que essa parte que eu chamo o core da aplicação, que é aquilo que vai estar permanentemente a ser executado quando a aplicação estiver a ser visitada e refrescada, etc., permitir que isso já fique desenvolvido para eu começar a criar, então, as funcionalidades. E depois o desenho inicial da base de dados, porque é fundamental. E eu chamo a atenção para um aspecto muito importante. Não é, e aliás penso que isso nunca acontecerá em qualquer desenvolvimento de qualquer projeto, mesmo com os frameworks, nunca é possível desenhar a base de dados no início do projeto de uma forma absolutamente completa e final. Então o que nós vamos fazer aqui, ou pelo menos eu vou-vos mostrar como é que eu habitualmente faço, eu vou desenhando a base de dados à medida que vou implementando as funcionalidades. Então para isso nós vamos ter uma secção especial relacionada, uma secção da nossa aplicação relacionada com aspectos de manutenção, onde eu irei colocar alguns scripts de PHP e funcionalidades, inclusive até com um pequeno ambiente de trabalho mais com botões, etc., onde eu posso injetar ou reconstruir a base de dados, injetar utilizadores, injetar clientes, colocar vendas, colocar tudo o que eu quiser lá dentro, ok? Tudo, obviamente, de forma aleatória. Mas, passando àquela ideia que eu defini aqui inicialmente no primeiro slide, em que dizia ali, depois da definição das primeiras etapas do projeto, que nós já temos ali mais ou menos um esquema, o esquema de fluxo da execução da aplicação. E é aqui que eu vos quero mostrar um exemplo que eu já fiz, só para vocês ficarem já com uma ideia do que é que vamos tentar fazer. O que acontece no esquema de fluxo da execução da minha aplicação é o seguinte. Por norma, obviamente, eu vou criar uma pasta para guardar os ficheiros da minha aplicação. Tranquilo. Até aí não há qualquer dúvida. Dentro dessa pasta irão existir subpastas. E nós, neste momento, eu dei ali apenas alguns exemplos. Por exemplo, uma pasta para includes, onde nós vamos ter aquelas componentes que são fundamentais na nossa página. Por exemplo, os ficheiros do Bootstrap, se nós os quisermos utilizar localmente. Onde nós podemos ter os nossos ficheiros de JavaScript, os nossos ficheiros de CSS, tudo isso. Ficam colocados ali dentro de uma pasta que normalmente se chama Inc, mas não há nenhuma norma internacional que defina isso, ok? Depois, uma vez que nós vamos ter um back-end, será muito importante equacionar colocar essas funcionalidades dentro da sua própria pasta. Isto é, a estruturação das pastas para a nossa aplicação é fundamental porque nos vai permitir facilitar o trabalho de desenvolvimento, porque já sabemos que determinados ficheiros que têm determinada funcionalidade estão guardados dentro do seu repositório específico, ok? Imaginem o que seria eu ter uma aplicação
pode ser complexa porque tem imensos formulários, imensos ficheiros, imensos scripts, etc., toda ela organizada só numa pasta. Ora, não faria qualquer sentido e torna-se a sua gestão um pouco mais complexa. E nós podemos ter pastas tão interessantes como essa pasta de includes, que eu chamo includes porque são elementos que serão incluídos na nossa aplicação, utilizando, por exemplo, um include, que é uma instrução de PHP, uma pasta para a administração, para o back-end, neste caso para a área de gestão, uma pasta para todas as funcionalidades relacionadas com os utilizadores ou usuários, outra pasta relacionada para os ficheiros que tratam de adicionar, eliminar todo o sistema de CRUD de clientes, das vendas, a tal pasta da manutenção e as reticências ali a significar que poderemos ter imensas pastas. Por exemplo, uma pasta para um repositório de todas as imagens, normalmente chamada images, mas pode ter outro nome qualquer. Mas depois temos ali embaixo o index.php e o roots.php. E o index é uma norma internacional de definição do nome do ficheiro que será procurado por defeito pelo servidor para arrancar a nossa aplicação. E, portanto, nós teremos que ter um index. Não tendo um index HTML, teremos um index.php. Mas depois temos ali aquele ficheiro roots. Para quem já estudou a utilização de frameworks, vai entender que aquilo roots, ou o termo roots, significa redirecionamento, ou caminhos, ou definição do fluxo do código. E eu, partindo da experiência que eu tenho com os frameworks, eu readaptei para estes exemplos mais simples um mecanismo de roots que é muito interessante e que nós vamos já ver em prática. Então, no nosso ficheiro index, nós normalmente vamos ter o quê? A base que está na origem do refrescamento de todas as páginas. Como vocês sabem, o PHP tem por característica, sempre que o conteúdo é para ser alterado, ele refresca a totalidade da página, ok? Nós depois iremos utilizar alguns mecanismos que vão apenas refrescar partes da nossa página, por exemplo, utilizando a tecnologia do Ajax, mas em muitas circunstâncias nós estamos num menu, queremos ir para a secção de gestão de clientes, vamos saltar para uma página diferente. Normalmente o que as pessoas imaginam é que quando saltam para uma página diferente vão saltar para uma página completamente nova. E eu aqui utilizo uma técnica diferente. Utilizo sempre o index como a base por onde todas as páginas passam. Ok? E é o index que eventualmente vai incluir sempre em todas as páginas um cabeçalho e um rodapé. E, portanto, essa circunstância fica sempre salvaguardada. O que quer dizer que quando eu quiser fazer alterações ao meu cabeçalho ou ao meu rodapé, bastará ir alterar um pequeno ficheiro e ele automaticamente vai estar sempre disponível em todas as páginas, porque as páginas, de facto, elas já vão estar incluídas dentro de uma secção da minha página do index. E vocês vão ver como é que a minha página do index, ou o ficheiro index, é extremamente simples, ok? Depois no roots, que também vai ser importado dentro do index, é o centro de gestão do fluxo de execução. O que é que eu quero dizer com isto? É o roots, isto é uma espécie de um gestor de fluxo, é ele que vai determinar, a partir das informações das variáveis da URL, como é que a nossa aplicação tem que ser executada. Se ela vai para a esquerda, se ela vai para a direita, se ela vai para os clientes, se ela vai para a administração, se ela vai para as vendas, se ela vai para a manutenção. Bom, eu preparei um pequeno exemplo para vos mostrar como é que é isto, em termos teóricos, na prática, a funcionar. O que nós temos aqui é um exemplo absolutamente ridículo em termos de simplicidade. Nós temos aqui uma secção que seria o nosso cabeçalho, e eventualmente até a navegação, que neste caso eu coloquei aqui dentro, não tem qualquer problema. Temos aqui um separador, temos aqui embaixo outro separador e depois temos o rodapé. Temos aqui 3 secções. Na realidade, nós temos aqui o início da nossa página, que é o cabeçalho, poderia ter aqui o logo, etc. E temos aqui o rodapé, que é o rodapé de uma página de internet ou de uma aplicação web. Esta parte interior é o conteúdo que vai ser dinâmico. Este é um conteúdo estático, ok? Neste caso, ele poderá vir a ser dinâmico, mas neste caso é estático. E agora reparem, eu tenho aqui hiperligações para a página 2, 3 e página 1. As páginas apenas se diferenciam pelo facto de ter página 1, página 2 e página 3. Agora reparem o que é que acontece aqui. Quando eu coloco o meu mouse por cima do link da página 1, cá em baixo, se vocês olharem aqui para baixo, vocês vão ver qual é o link que aparece lá. É o localhost exemplo, o exemplo é a pasta onde está este projeto, e depois tem um ponto de interrogação e tem A igual a página 1. E se eu puxar para baixo, vai dizer A igual a página 2, lá em baixo no link. Ora, o que é que isto significa? Quando eu carrego aqui no página 2, reparem o que aconteceu.
a página foi alterada para página 2, mas foi refrescada, só que uma vez que estamos a falar de muito pouca informação, nem sequer se dá conta que a página foi refrescada, tal é a velocidade com que ela é refrescada. Mas tudo isto para dizer o quê? Que este conteúdo que aqui está não existe replicado na página 1, na página 2 e na página 3. Não, ele está concentrado no index. Vamos ver aqui o meu código e depois vocês já vão perceber, penso eu, que de uma forma relativamente simples. Então, o meu index é este fecheiro que está aqui na raiz da minha aplicação. E ele tem aqui apenas includes. O index não tem rigorosamente nada. Vocês poderão perguntar, então, mas onde é que está a página web? Onde é que está aquela estrutura do doctype? Onde é que está aquela estrutura do head? Onde está o título? Onde estão as importações dos bootstraps e dessas coisas todas? Não, não estão no index. E vocês já vão perceber onde é que elas estão. Porque depois eu tenho aqui aquelas 3 secções que eu defini. Isto é, tenho o início, que é o cabeçalho e a navegação, e tenho o fim, que é o meu rodapé. Eu poderia, inclusive, alterar os nomes e definir cabeçalho e rodapé. Aqui depois, no meio, tenho as routes. E este routes é o tal gestor que vai definir qual é o conteúdo que vai aparecer aqui no interior da minha aplicação. E este conteúdo é definido de que forma? Bom, se nós olharmos aqui para o routes, ele vai ter aqui um conjunto de informação que eu agora não vou estar aqui a esmiuçar, porque não é de facto muito complexo. Ele vai definir uma variável de A, poderia ter outro nome qualquer. Eu aqui defino o A por ser uma variável de ação, qual é a ação que se vai fazer, e o A por defeito vai ser a página 1. Vamos imaginar que era o menu principal da nossa aplicação. Mas no caso de estar definido a variável A nas variáveis da nossa URL, como acontece aqui neste caso, o A está aqui definido, e é igual a página 1, então o que é que ele vai fazer? Vai entrar dentro de uma estrutura switch, onde o A vai ser definido aqui, neste caso o A chegaria aqui e seria página 1, e aqui dentro do switch ele só faz o seguinte, no caso do A ser igual a página 1, então ele vai incluir o script que contém o conteúdo todo da página 1. No caso de ser a página 2 vai para a página 2, no caso de ser a página 3 vai para a página 3, e às páginas tantas, passa a redundância, o que nós vamos ter aqui é um switch com dezenas de cases, que nos vão determinar de que forma é que o nosso código vai ser sempre redirecionado, seja para o interior da pasta de aplicação, seja para o interior da pasta inc, seja para o interior da pasta administrativa, etc. O que vai acontecer então em cada refrescamento da minha aplicação é que vai passar não só pelo index para incluir lá o cabeçalho com logo, com navegações, etc. Vai também depois no final incluir o rodapé, mas pelo meio vai incluir o conteúdo que eu quero, e este conteúdo vai ser gerido pelas routes. Okay? Que é um fecheiro único e apenas. Perguntar-me-ão então nesta fase, e só para terminarmos este vídeo neste momento, bom, e onde é que está afinal de contas a estrutura da página web? Bom, eu tenho aqui o início, eu aproveito o início para definir a primeira parte da minha página, isto é, a parte que vai chegar até ao body, e que neste caso concreto até define o cabeçalho e com o seu separador. Onde é que está depois o fecho do body e o fecho do HTML neste caso? Bom, estão no fim, na parte do rodapé. Okay? Então o que vai acontecer aqui no index é que com estes includes ele vai construir o início da página, o meio da página e o fim da página. E sempre que a página for atualizada, o início e o fim vão ser os mesmos, mas aqui as routes é que vão definir, aqui dentro, através dos seus includes, qual é o conteúdo que irá aparecer. Esta é uma forma muito interessante de nós podermos desenvolver o fluxo do nosso código. Porquê? Por uma razão. É que nós podemos, primeiro, podemos criar aqui imensas funcionalidades concentradas sempre no mesmo lugar, ok? Elas vão ser aqui geridas dentro deste espaço. Okay? Se nós acrescentarmos pastas, não tem qualquer problema, nós viemos aqui, fazemos a adição das pastas, etc. Tranquilo, nada de extraordinário. Mas, para além disso, vai tornar muito mais simples um aspecto que, por vezes, cria imensos problemas no PHP, que é a localização dos fecheiros. Se eu tenho que andar para trás ou para o interior das pastas. Se eu tenho sempre o fluxo do meu código a passar pelo index, eu vou sempre referir-me aos conteúdos das páginas que vão ser incluídas a partir do index, que é a raiz da minha aplicação. Eu espero que neste vídeo vocês tenham ficado com uma ideia fundamentalmente destes componentes que eu aqui referi, neste caso o esquema do fluxo de execução da aplicação, porque vai ser
como ponto de partida vai ser este o esquema que nós iremos utilizar para criar a nossa aplicação. E vocês vão ver que é extremamente interessante quando nós chegarmos aqui à nossa aplicação e começarmos a colocar o quê? Por exemplo, aqui no início, ok, onde temos aqui o início, o que é que nós vamos colocar aqui? Todos os mecanismos de importação de Bootstraps, de Google Fonts, de Font Awesomes, etc, etc. O que é que nós iremos eventualmente colocar no fim? Vamos incluir aqui, antes do fecho da página, todas as inclusões de jQuery, do Bootstrap.js, etc, etc. E, portanto, nós estamos desta forma a agilizar o processo de estruturação da parte do core da nossa aplicação, para depois nos preocuparmos de forma exclusiva com a criação da parte do conteúdo de cada secção da nossa aplicação.